Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que nos é proposto para refletirmos nessa liturgia de hoje, a primeira do ano, dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, é um Evangelho natalino, mostrando a presença do menino Deus revelada aos pastores e a alegria, o contentamento deles diante desse mesmo menino. Eu queria realçar para vocês que os pastores no Evangelho que acabamos de escutar, eles vão, veem e voltam glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Essa palavra para nós é uma palavra importante. Eles fazem a experiência da alegria e do contentamento autênticos, transbordam e comunicam essa experiência ao mundo inteiro. Um outro aspecto, logo a seguir, é que o Evangelho diz: quanto a Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Ela faz a experiência do comedimento, da reserva, do silêncio. Ela guarda consigo aquilo que é genuinamente dela, exclusivamente dela, específico dela. E eu estou insistindo nesse aspecto porque isso nos vai interessar logo à frente. Então, eis aqui, baseados nos pastores e em Maria, um belo propósito para nós cumprirmos ao longo desse ano de 2026. Primeiro, viver a nossa vida alegremente e não levar sofrimento desnecessário a ninguém. Está um bom propósito para se viver. Viver sua vida leve e alegremente. E não crie problema desnecessariamente para quem quer que seja. Se nós tivermos essa condição, metade do caminho já foi andada por nós. Viver alegremente não significa viver contentes e satisfeitos, acomodados com aquilo que nós já temos, que nós conseguimos. Isso não é sinônimo de comodismo, de acomodação cega, barata. Não. Isso só vale para o plano físico, para o plano material. Mas para o plano psíquico, emocional, intelectual, espiritual, não cabe comedimento, não cabe reserva, não cabe mesquinhez. Materialmente, nós precisamos ter limites, impor-nos limites. Porém, do ponto de vista do crescimento humano, do desenvolvimento dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas aptidões, não podemos impor limites a nós de maneira alguma. Pelo contrário, precisamos ser ambiciosos. Se nos contentarmos com o que nós alcançamos do ponto de vista do desenvolvimento dos nossos dons, nós nunca poderemos saber o que poderíamos de fato alcançar. E é por isso que sempre precisamos ir mais fundo e mais longe. Por isso mesmo é que o nosso problema, na maioria das vezes, ao longo da nossa vida, não é muito a ambição ou a ganância, como às vezes nós denunciamos. Às vezes o nosso problema é mesquinhez, é falta de ambição naquilo que de fato deve ser ambicionado. Nós nos amesquinhamos, nos apequenamos, nos reservamos demasiadamente, nos acovardamos diante do imperativo da vida, das necessidades, do estímulo que a vida nos faz para crescermos. As pessoas são mesquinhas, elas não aspiram possibilidades, elas não aspiram condições de vida mais elevadas, ficam se poupando sem saber por que nem para quê, mas se poupam. Ou são ambiciosas pelas coisas erradas, porque às vezes acontece isso também. Nós ambicionamos apenas dinheiro, riqueza, conforto, bem-estar, evolução material e só. Ficamos aí na coisa errada.
Para essas coisas temos que estabelecer limites. Há sempre um teto que a gente pode dizer: aqui já está bom, aqui já cheguei, aqui já tenho o suficiente para viver de forma condigna, eu e aqueles que dependem de mim. Estabelecer o limite para a lei. Agora, para a vida, não. Para todas as outras coisas que não são necessariamente materiais, para tudo aquilo que está fora da nossa fisicalidade, aí podemos ser ambiciosos, podemos avançar. O limite é o céu. Não há fronteiras cabíveis aqui de maneira alguma. Nelson Mandela já dizia muito bem sobre isso, quando ele falava: o que nos assusta na vida não é a nossa falta de talento, não é a nossa incapacidade, a nossa escuridão, as nossas dificuldades. O que nos assusta na nossa vida, na verdade, é a nossa luz. Nós não queremos iluminar. Quando alguém diz: olha, você assuma essa função, essa tarefa, essa responsabilidade cabe muito bem para você. Você tem muito dom e muito talento, faça isso. Olha, a comunidade precisa. É você quem vai falar, quem vai presidir, é você, não tem outra pessoa. A gente, não, eu sou apenas um ser humano, sou normal, eu não tenho essa condição. Aliás, não quero nem aparecer. Apareça naquilo que alguém precisa dar a cara. E se foi você o escolhido, se tem talento para isso, se você pode fazer bem essa tarefa, faça, cumpra, desenvolva, porque vai ficar um buraco, uma lacuna, uma fenda do tamanho do mundo, se você se isenta, se exime, foge e se reserva, declinando dessas possibilidades que a vida coloca diante de você. O que nos assusta, mais uma vez repito com Nelson Mandela, é a nossa luminosidade. Nós nos recusamos a ser luz, faróis para os outros, exemplos, testemunhas, protagonistas, sujeitos, fazedores de uma caminhada distinta que nós temos toda a condição do mundo para fazer, mas não fazemos. Aí nos tornamos medíocres, nos avaliamos rasteiramente pelo mais baixo nível que um ser humano pode avaliar, e alguma coisa de importante deixou de ser feita no mundo por omissão da nossa parte. Esse é um primeiro aspecto importante. Viver alegremente não significa viver sem erros, sem pecados, sem culpas, sem falhas, não. Significa ser capaz de se perdoar muitas e muitas vezes, tantas vezes quantas forem necessárias, porque às vezes a nossa vida é muito pesada e pesarosa, nós vivemos meio acabrunhados, cabisbaixos, deprimidos, depressivos, entristecidos, porque achamos que nós somos uma vergonha. Nós temos tantos pecados, tantos erros, tantas mazelas, tanta culpa por tanta coisa que a gente fez de ruim. Então a gente vai se limitando, acaba não aparecendo. Às vezes nem olha nos olhos dos outros, porque dizem que os outros são tão bons, eu não presto absolutamente para nada. É importante que a gente aprenda a se perdoar, tantas vezes quantas a vida exigir isso de nós. Lembrem-se de Pedro, quando disse: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Ele achava que 7 já era demais, e já colocou um número relativamente grande. E o que é que Cristo disse para ele? Não são 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não se trata da gente fazer aqui um cálculozinho de multiplicação. Trata-se da gente ver o que significa isso. O número 7 nas Sagradas Escrituras é um número inteiro, que representa totalidade. Então eu devo perdoar tantas vezes quanto me for pedido perdoar, até o fim. Não tem limites para o meu perdão. Lembro-me sempre daquela senhora que nos Alpes aqui do Peru foi à procura de um bispo, uma senhora indígena, e disse: eu vi Deus, e Deus pediu para o senhor bispo construísse uma igreja aqui na nossa terra, aqui nos Altos.
O bispo não ligou nada para aquilo. Ela voltou a abordar o bispo ligou menos ainda. Depois de umas 4 ou 5 abordagens, o bispo disse: olha, a senhora não vai querer, eu acredito que Deus lhe apareceu. A senhora está conversando com Deus. Ela disse: pois acredito, senhor bispo, que é verdade. Ele já me pediu isso. E disse: vá lá de novo falar com o bispo para construir a nossa igrejinha. E o bispo disse: olha, então vou desafiar a senhora para saber se é verdade que Deus está lhe aparecendo. Na próxima aparição dele, pergunte-lhe quais são os pecados do seu bispo, os pecados mortais, porque todo ser humano tem pecados graves. Se ele disser os meus pecados, que só eu sei e ele, aí eu vou acreditar na senhora e a gente vai pensar nessa igreja. Não deu uma semana, a mulher voltou lá: senhor bispo, de novo a senhora falou com Deus? Falei. Fez a pergunta que eu lhe pedi? Fiz. E o que é que Deus disse para a senhora sobre os meus pecados mortais? O senhor bispo, ele disse que ele esqueceu todos os pecados mortais do Senhor. Deus não quer saber de seus pecados para nada. A gente fica achando que está ferindo o coração de Deus, maltratando Deus, está se eximindo da presença de Deus, fugindo da igreja porque não se acha digno, nem mesmo de entrar numa delas, nem reza porque diz: tanto faz como tanto fez, porque Deus não está mais olhando para mim, o que eu fiz é muito grave, é uma coisa horrorosa, horrenda, e Deus não está nem aí com o seu pecado, porque o nosso Deus não é um Deus do pecado. Nosso Deus é o Deus de um gesto de reconciliação, de regeneração. Nosso Deus é um Deus de um gesto pequeno de perdão. Ele não quer saber o que você fez, Ele quer saber o que é que você é capaz de fazer para mudar aquilo que você fez, dar a volta por cima, mostrar um outro lado que até então você não teve. Quem sabe porque as condições não lhe foram tão favoráveis, mas você sempre pode fazer uma inversão e fazer de um tempo ruim um tempo bom, e transformar cada momento num kairos, como diziam os gregos, um tempo oportuno, um tempo justo, certo, adequado, propício para se viver a vida naquilo que a vida tem em termos de grandiosidade. Esse é nosso Deus. Aliás, em relação a essa dimensão pecaminosa que está presente em todos nós somos seres humanos, e às vezes nós nos esquecemos disso. Somos feitos de um barro muito frágil. Se levar uma pancada, ele racha. Se a pancada for um pouquinho maior, impactante, ele pode quebrar, esfacelar. É assim que somos nós. Dizia um monge budista que eu conheci, de quem gostava muito, ele falava assim: olha, a nossa vida, ninguém se engane, é um erro atrás do outro, mas também é uma oportunidade atrás da outra. É uma carrada de erros, é uma carrada de oportunidades para você se emendar, melhorar, se qualificar e voltar aos trilhos da vida num outro patamar, numa outra perspectiva, com outras possibilidades e muito mais recursos do que teve até então. Voltando, nós somos todos seres humanos. Não há entre nós ninguém que não tenha sido alguma vez, ninguém mesmo, negligente, descuidado, irresponsável com a própria vida. Nenhum de nós, em algum momento, deixou de ser isso. Mas o fato é que ninguém de sã consciência se propõe intencionalmente a prejudicar ou a destruir a vida dos outros. Pode ser que haja alguém, um desvario por aí, um louco por aí, mas já não está na sua consciência. De sã consciência, é pouco provável encontrarmos alguém que se proponha a destruir e acabar com o seu próximo. Então, certamente também você, não teve a intenção de provocar o erro ou cometer o pecado com o qual você está se debatendo nesse exato momento da sua vida. Aconteceu. Se aconteceu, assuma, admita, reconheça e, pelo amor de Deus, o mais importante, se perdoe e vá para frente. O perdão é a capacidade da gente não parar naquilo de mal que a gente fez aos outros e a gente mesmo.
Eu não paro, porque isso já ficou no passado e eu não quero saber de passado para nada. A vida, a gente segue caminhando para frente. Dê uma oportunidade a você a cada dia desse ano novo, independentemente das coisas que você não foi capaz de pegar e transformar em oportunidade. Isso já foi, isso já passou, isso já ficou. Mas tem coisas batendo na sua porta aqui agora, e elas precisam urgentemente ser acolhidas por você, para que se incorporem à sua vida e ajudem a você no seu pleno desenvolvimento. Afinal, viver alegremente é ainda não perdermos a perspectiva da totalidade. E aqui eu acho que é um aspecto importante. É termos uma visão ampla de toda a vida e de tudo na vida. E eu digo isso, irmãos e irmãs, porque às vezes nós ficamos por demais identificados com os nossos pensamentozinhos, sentimentozinhos, coisinhas pequenas, mesquinhas muitas vezes, que nos vão ocorrendo ao longo dos dias. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos pessoais. Identificamos-nos demasiadamente com as coisas que nos acontecem. Damos excessiva importância a todas elas. Isso é uma desgraça. Quando isso acontece, a gente não vai para frente. A alegria some da nossa vista e da nossa vida por total. Ora, numa perspectiva global, abrangente, essas coisas não valem muito, não valem nada. Lembrem-se de Krishnamurti, um dos maiores sábios hindus, que viveu até algumas décadas atrás. Ele reconhecidamente era o homem mais sábio da Índia. Não deixou discípulos, não deixou livros que ele próprio escrevesse com as suas mãos, mas o que ele dizia se tornava livro. Alguém escrevia, alguém guardava. E todo mundo queria saber qual era o segredo do equilíbrio, da sabedoria tão grande desse homem. E perguntava: qual é o segredo de tudo isso, mestre? O senhor nunca saiu da Índia, nós não sabemos de nenhum estudo seu numa universidade famosa. Qual é o segredo de tanta coisa boa que vem da sua cabeça, num tom de tanto equilíbrio e serenidade? Ele nunca disse nada. Mas quando estava para morrer, numa última palestra, ele disse: vocês sempre perguntaram qual é o segredo da minha vida, do meu equilíbrio, da minha serenidade, pois hoje eu vou dizer. O segredo, saibam vocês, é porque eu não dou a menor importância ao que acontece. Invertidamente, o segredo, a chave para a gente entender o que é que nós somos tão desequilibrados, tão impacientes, tão intolerantes conosco, com os outros e com a vida, é porque nós damos excessiva importância ao que nos acontece. Uma coisinha desse tamanho a gente faz dela o tamanho do mundo. Muitas tempestades em copos de água. E como dizia Richard Carlson, um grande autor americano, tudo nessa vida são copos d'água. Deixemos as coisas do tamanho delas. Não inflacionemos absolutamente nada, porque elas valem aquilo que valem, nem mais e nem menos em absoluto. Viver alegremente ainda é encarar o seu trabalho, o trabalho que cada um de vocês faz, numa perspectiva funcional, utilitária, e não na ótica dos seus desejos pessoais, dos seus sonhos de realização, que muitas vezes vêm desde a nossa infância mais remota, da nossa adolescência. Não trabalhamos, e eu queria dizer isso para vocês com muita lucidez, e sabendo o que eu estou dizendo, nós não trabalhamos para ser felizes ou para nos realizar. Se todo mundo que for trabalhar for escolher o seu trabalho na perspectiva da sua felicidade pessoal e da sua realização também individual, esse mundo não vai para frente. Alguém que trabalha catando lixo na rua, jogando no carro de lixo, ele não escolheu aquilo para ficar feliz com aquilo que faz. Mas se ele não fizer, a gente fica muito infeliz na vida da gente.
porque ninguém aguenta uma semana de lixo parado em casa, nem na porta da gente. Alguém tem que fazer isso, e fazê-lo com dignidade, e ser remunerado igualmente com dignidade pelo que faz, e ser valorizado por toda a sociedade quando vê alguém fazendo, e ser parabenizado pelo trabalho que realiza, porque nós não teríamos coragem de o fazer. Então isso é importante que se diga o mais lucidamente possível. Nós não trabalhamos para sermos felizes, nós trabalhamos para sermos úteis ao mundo, para dar o nosso contributo para o seu bom funcionamento e para o bem-estar de tudo e de todos. Não existe trabalho certo para mim, trabalho ideal. O ideal é todo o trabalho. Todo o trabalho que eu faço é o trabalho certo, porque através daquele mecanismo, daquela mediação, daquela ferramenta, eu estou ajudando o mundo a ser mundo, a ser sustentável, a ser plausível, a que todas as pessoas convivam nele, minimamente, razoavelmente. Então, qual é o trabalho certo para mim? É o meu trabalho, é o trabalho que eu faço. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, mas eu já estou, você trabalha com o quê? Eu trabalho no escritório ali, mas eu estou fora da minha área. Eu me formei em 1984, foi nisso e naquele outro, e eu estou há 35 anos trabalhando, mas sempre fora da minha área. Você está há 35 anos num trabalho e acha que está fora da sua área? Tem alguém mais dentro do que você esteve? A sua área é a área onde você está, é onde a vida lhe colocou. Muitas vezes não foi você quem escolheu, a vida escolheu para você e colocou você lá. Então dê o seu melhor lá, que é possível que você nunca saia dessa área para outra, que você, nos seus sonhos de adolescência, achou um dia que a sua área era aquela, mas nunca se testou nessa área, nunca foi para outro lugar. Então, pelo amor de Deus, dê o seu contributo no lugar onde você está. Repito, se nós formos esperar estar dentro daquilo que é o nosso desejo muito individual, às vezes muito egoísta, o mundo não vai para frente. Não há espaço para o egoísmo de todos nós no trabalho que cada um escolheu, mas há trabalho diverso, suficiente para acolher a presença, o carisma, a capacidade, os potenciais, os recursos, as estratégias que todos nós naturalmente trazemos conosco. Então, o que existe ou deve existir não é o trabalho certo, mas é o modo certo da gente fazer o trabalho que a gente faz. Como dizia Jean-Yves Leroux, um teólogo lúcido dos nossos tempos, ortodoxo francês, não existe uma atividade superior às outras todas, sagrada, divina, majestosa. O que existe é uma forma superior de você fazer tudo aquilo que a vida quer que você faça. Se a gente tem essa superioridade, essa altivez, essa autoconsciência, a gente vai para frente e faz daquilo que parece uma coisa medíocre, ruim, baixa, que ninguém quer, uma coisa divina, extremamente positiva. Transforma o negativo numa positividade sem igual. Saber utilizar esse lado bom das coisas é fundamental. E o menos bom também das pessoas com quem nós convivemos, extraindo as lições que cada uma delas nos oferece. Depois vem a segunda regra, e aqui estamos terminando a reflexão: não levar sofrimento aos outros. Maria guardava tudo no seu coração. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Maria guardar no coração dela tudo e não levar sofrimento desnecessário aos outros. Tem tudo a ver. Aprendamos a guardar para nós aquilo que é nosso. Aprendamos a guardar para nós aquilo que é nosso e somente nosso. Nossas opiniões sobre os outros, sobre a vida alheia, sobre a conduta das pessoas com quem nós convivemos de perto ou de longe,
o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles creem ou deixam de crer, como eles se vestem, para onde eles vão ou deixam de ir, é coisa nossa. Então fiquemos com ela para nós. Os outros vão viver muito bem, obrigado, sem a nossa opinião negativa, de correção, de julgamento, de avaliação, de crítica sobre eles. E é nisso que Maria nos ajuda bastante. Guardemos conosco o que é nosso. Não levar sofrimento aos outros, mas também não querer tirar o sofrimento próprio dos outros. Uma coisa difere da outra. Eu não crio sofrimento para ninguém, mas cada um tem a sua dose de sofrimento. Nós também temos a nossa. Então, do mesmo jeito que nós vivenciamos o nosso sofrimento, permitamos, e a palavra certa é essa, deixemos deliberadamente, sem a influência nossa, que os outros assumam e vivam a sua dose de sofrimento, porque a vida também reservou sofrimento para elas. E não interessa se é nosso pai, nossa mãe querida, nosso avô maravilhoso, nosso irmãozinho mais novo que precisa de nós. Todos são diferentes de nós e cada qual vai ter que arcar responsavelmente com aquilo que é seu. Porque só existem dois tipos de problemas no mundo: os problemas que são nossos, porque caíram em nossas mãos, a vida colocou-os lá e nós temos que aprender a lidar com eles. Se houver solução para eles, nós temos que encontrar a solução. Se não houver solução, vamos ter que aprender a conviver com eles de uma forma não tão mortal, não tão felina. E os problemas dos outros, que a vida colocou nas mãos deles, e eles vão ter que aprender a lidar com tais problemas e resolvê-los se forem passíveis de solução. Se não, aprender a lidar com eles de uma forma a não se deixarem atingir mortalmente por esses mesmos problemas. Aí o problema maior qual é? É que a gente quer olhar para os problemas dos outros e resolvê-los, não vai conseguir, porque são deles. Enquanto isso, a gente não tem tempo para olhar para o da gente e resolvê-los. Aí nem mel nem cabaça, nem faz lá e nem faz aqui. E aí no final da vida está todo mundo atrapalhado, pesaroso, com aquele rosto cansado, deprimido e tomando alguns comprimidos para dormir e também para acordar. Porque a gente entrou num beco sem saída. Não vai conseguir absolutamente lograr qualquer resultado. Pegue naquilo que é seu, como Maria, e guarde consigo, e faça o melhor consigo. Agora, o que é dos outros, entregue aos outros. É dever seu, obrigação sua, mas também um direito dos outros vivenciarem os seus problemas. Não tenhamos pena das pessoas. Às vezes a gente tem muita pena. Eu estou com tanta pena do meu pai, tanta pena do meu irmão, meu primo. Ele não merecia isso. Aquilo que veio para nós é nosso. Podemos até achar que não merecemos, mas veio para nós. Não veio para o vizinho, que nós achamos que merece. Veio para nós. Então pegue nisso e faça o melhor que você pode com isso. Às vezes o que você faz, por mais que se dedique, não é suficiente para resolver a questão, mas é tudo que você pode fazer. E já é uma grande vitória. Faça o melhor com o que a vida colocar diante de você. Não resmungue, não lamente, não chore. Erga os ombros e com dignidade olhe para a vida. Esteja todos os dias à altura daquilo que a vida lhe apresenta. E quando lhe apresentar qualquer coisa, diga: muito prazer, vou começar a tratar disso agora mesmo. E comece esse tratamento. Ou seja, o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós criamos muitos dramas e muitos problemas para nós. Os nossos dramas pessoais se interpõem de uma forma tal entre a vida e nós que nos machucam bastante, nos cesteiam, nos aprisionam, nos alejam de nós próprios, nos impedem de avançar, obstacularizam os passos que cada um é chamado a dar em busca de dias melhores. E vejam só que eu não estou falando balela.
O universo é maravilhoso, está funcionando impecavelmente bem na sua imensa, quase infinita engrenagem. Está tudo no seu devido lugar. Os planetas estão alinhadinhos, os continentes estão muito bem divididos. Depois, os países estão todos aí, formando os continentes, as geleiras, as luas, os sóis. Mas aí, no meio de toda essa multidão de coisas que estão acontecendo divinamente, o nosso vizinho hoje passou na nossa calçada e não falou comigo. Aí meu dia já está acabado, minha semana já não vale mais nada. Eu posso pegar uma depressão e não me levantar mais nunca, precisar de um monte de remédio de alguém, porque meu vizinho não liga mais para mim. Se ele não falou comigo é porque alguma coisa de mal eu fiz. O que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Não tem padre, não tem psicólogo, não tem médico que possa fazer nada por uma cabeça que funciona desse jeito, que cria uma encrenca desse tamanho para si própria, que transforma um mundo que é todo favorável nas suas grandiosas dimensões, infinitas dimensões, num problema e num drama pessoal, muito situado, muito circunscrito a um momento específico do seu dia, dentre milhões de dias que você é chamado a viver. Não dê muita importância ao que acontece, deixe isso para lá, porque mesmo que o vizinho não tenha falado com você propositadamente e tenha lá seus motivos pessoais que você desconhece para agir assim, quando a pessoa nos fecha os braços, nos fecha o rosto, nos tira o olhar, olhamos para o lado, vizinho, para o outro, e tem sempre alguém que já está com os braços abertos para nos abraçar. Alguém que está nos olhando nos olhos, alguém que está dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? O mundo é grande e há uma diversidade imensa de possibilidades, lados os mais diversos possíveis. Toquemos o maior número de coisas, de lados e de possibilidades que a vida contempla e nos oferece. E assim não estaremos nada longe de Deus, porque Deus é plural, Deus é diverso. Quando a gente se amesquinha e se apega a uma coisinha só, pequenininha, a gente fica do tamanho dessa coisa a qual a gente se apegou e fica infinitamente longe da grandiosidade maravilhosa do Deus que nos criou e nos trouxe a vida para a felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.